Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, olha só, hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que eu tenho certeza que vai te agregar demais, vai elevar o seu nível no mercado, que é justamente sobre o tema de mudança de caráter e o Wyckoff, né? Como que a gente faz para trabalhar a mudança de caráter junto de estruturas de Wyckoff, né, galera? Cara, esse conceito de mudança de caráter é extremamente relevante aí no mercado, que é muito bem abordado aí quando a gente aprofunda o estudo dentro da análise técnica, abordado dentro da análise institucional, SMC, abordado também por Richard Wyckoff, né? Comentei tudo isso com vocês em um vídeo extremamente específico que eu fiz sobre a mudança de caráter, que está aí no canal, foi o último vídeo que eu postei. Recomendo demais, se você não assistiu, que assista esse vídeo. Pode assistir esse aqui agora e depois assiste esse outro. Tenho certeza que vai te agregar muito esse conceito. É um conceito extremamente relevante, né? Cara, mudança de caráter, o CHAO, né, aquele CHOCH, é um conceito extremamente relevante. Vou estar apresentando ele aqui para vocês dentro das estruturas de Wyckoff, né? Eu especifiquei como que esse conceito funciona no vídeo passado, mostrei para vocês como que a gente identifica, como que a gente trabalha, tanto em tendência de baixa quanto em tendência de alta, como que a gente faz para otimizar esse conceito, né? Quais são as coisas que podem aparecer junto que otimiza isso tudo. Claro que tudo dentro de um contexto de mercado. Então, galera, olha só, vamos para esse vídeo, vamos para esse conteúdo de forma extremamente objetiva. Cara, esse material aqui mostra muito bem como que a gente trabalha com o Wyckoff, né? Estruturas de Wyckoff e também esse conceito de mudança de caráter. Cara, é um conceito que eleva muito a nossa assertividade no mercado. Cara, traz uma assertividade incrível, traz uma objetividade incrível para a análise. Então, eu particularmente sempre gosto de priorizar operações após a mudança de caráter. Então, normalmente só monto posições após a mudança de caráter. Então, vou estar trazendo alguns exemplos para vocês também de como que a gente faz para utilizar esse conceito junto das estruturas de Wyckoff. Beleza, galera? Então, olha só, bora pro conteúdo, deixa o like, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar demais. Então, pode deixar o like que você vai, com certeza, gostar para não esquecer, beleza? Então, galera, olha só. Cara, a gente está aqui em uma possível tendência de baixa, né? Uma potencial, o preço vem caindo aqui, potencial tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, até que a gente entra em uma estrutura lateral, uma faixa de preços, ou seja, uma possível acumulação, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo muito nítido de uma possível acumulação de Wyckoff, né? Uma estrutura de Wyckoff, uma acumulação. Então, galera, o que a gente tem aqui de característica dentro de uma estrutura de Wyckoff, dentro de uma acumulação? Cara, o preço vem deixando tanto liquidez acima quanto liquidez abaixo. Então, eu coloquei aqui o cifrão mostrando de forma bem objetiva a liquidez. Olha só, deixou um topinho, nivelou o topo aqui, depois respeitou de novo aquele topo, ou seja, tem formando uma piscina de liquidez acima dos topos, abaixo, a mesma coisa, fundinho, respeitou o fundo aqui, né? Nivelou os fundos, deixou outro aqui respeitando, né? Então essa base de fundos aqui, essa base de preços, vem deixando muita liquidez abaixo desses fundos, né? Isso é característico de estruturas de Wyckoff, sempre temos tanto liquidez acima quanto liquidez abaixo, seja distribuição, seja acumulação, a gente tem essa configuração. Então, olha só, o preço vem lateralizando dentro dessa faixa de preços, dentro desse range lateral, essa estrutura, e aí a gente chega na nossa fase C de Wyckoff, né, galera? Qual que é a fase C de Wyckoff, galera? A fase C é a fase mais relevante dentre as fases de Wyckoff, né? A gente tem fase A, fase B, fase C, fase D e fase E, né? A fase C é a mais relevante, a mais importante. Por quê? É justamente nessa fase que a gente tem os nossos movimentos institucionais de capturas de liquidez, tanto abaixo dos fundos quanto acima dos topos, né, galera? Então, aqui no exemplo, esse movimento aqui é um movimento institucional de captura de liquidez abaixo dos fundos. É um spring, né? Movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos chama, né? Nomenclatura para isso é spring. Se fosse acima dos topos, isso aqui configuraria um uptrush, né? Um movimento de captura de liquidez acima dos topos. Beleza, então uptrush, spring, movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos ou acima dos topos, a gente tem aí na fase C das estruturas de Wyckoff. Beleza. Então, galera, olha só, o que a gente vem fazendo aqui? A gente deixou o último topo válido, né? Quem assistiu o último vídeo onde eu explico o que é
a mudança de caráter, como que a gente faz para identificar, sabe muito bem que a gente identificar qual é o último topo válido é extremamente importante para que a gente possa identificar quando a mudança de caráter de fato ocorrer ou se ela não ocorreu, né? Então, aqui a gente deixou o último topo válido, porque o último topo válido é o último topo deixado antes de uma renovação de mínima. Então, aqui, nesse ponto, a gente deixou a mínima, olha só o fundo aqui, né? Esse fundo é uma mínima, e aí a gente sobe, deixa o último topo válido. Por que esse é o último topo válido? Porque depois a gente renovou a mínima. Então, se nesse movimento de baixa a gente renovou a mínima, esse aqui é o último topo válido. Beleza, você já tá, a galera já está ciente muito bem dessa questão. Eu expliquei de forma extremamente objetiva no vídeo passado. Então vamos lá. Olha só, cara, a gente vem caindo, capturando, né, a liquidez que foi deixada abaixo desses fundos, e aí a gente retorna. Esse movimento de alta, galera, olha só, ele muda o caráter, né? Ele muda o caráter. Então, esse aqui é um belo exemplo de como que a gente faz para utilizar a mudança de caráter junto de Wyckoff. Não é a única forma, né? Vou mostrar ao longo do vídeo, ao longo das explicações, quais são as outras formas que a gente pode estar utilizando, mas essa aqui é a primeira, sem dúvidas. Eu, particularmente, gosto muito de entrar nesse tipo de operação. Vou até mostrar para vocês um exemplo, né, de um que eu até trouxe lá no grupo do Telegram, para a galera que está lá no grupo do Telegram viu. Eu peguei uma operação justamente nesse racional, uma acumulação, a gente teve captura de liquidez, a gente teve a mudança de caráter após a captura de liquidez, tudo dentro da fase C de Wyckoff, muito objetivo, né? E aí a gente vem para esse movimento de teste. Ou seja, esse movimento de alta, galera, ele mudou o caráter porque ele rompeu o último topo válido. Então, nesse movimento de alta, a gente rompe esse último topo válido. De preferência, galera, se esse movimento de alta ele vem de forma forte, né, com volume crescente, com várias barras verdes, né, de preferência. Claro, não é tem que ter só uma sequência de barras verdes, não existe isso, mas de preferência um movimento nitidamente forte, né? E um movimento forte, normalmente ele vai vir com várias barras verdes, né? Nesse exemplo de movimento de alta que a gente está tratando aqui nessa imagem. Então, esse movimento de preferência tem que estar vindo com um volume crescente, um volume forte, principalmente um volume maior do que o volume nesse movimento de baixa, tá? Então, esse movimento de alta, de preferência, ele tem que ter um volume crescente superior ao volume dessa baixa, né? De preferência, isso tem que acontecer, porque isso vai trazer ainda mais objetividade e veracidade para esse cenário de possível movimento de alta que a gente pode estar querendo iniciar, né? Que é justamente onde a gente quer montar nossa posição, uma posição de compra para surfar essa movimentação. Então, eu vou trazer alguns exemplos no gráfico de operações que vai ficar bem objetivo esse cenário. Mas olha só, galera. Aqui, esse movimento de teste, também, cara, a gente tem que confluenciar o volume. Esse movimento de baixa, ele tem que ser um movimento, um volume inferior, um volume mais baixo do que foi esse movimento de alta. Então é muito importante que isso aconteça. Por quê, galera? Porque o volume, ele é o combustível do mercado. Ele nos mostra se as movimentações elas estão fortes ou se elas estão fracas. Se foi uma movimentação real de interesse ou se é algo que, cara, tá mais ali para te enganar, né? Então o volume não mente, né? O volume ele não mente, não tem como. Então se você sabe analisar o preço junto do volume, né? Richard Wyckoff já disse na sua teoria, muito bem, cara, analisar um gráfico de preços sem a utilização do volume é a mesma coisa de andar de carro sem combustível, né, cara? O combustível do mercado é o volume, então a gente tem que estar sempre trabalhando preço e volume, alinhando os dois, né, diante das movimentações, para a gente ter objetividade, para a gente ter veracidade naquele viés que a gente está de olho, naquela potencial oportunidade, seja de compra ou seja de venda, beleza, galera? Então, cara, esse movimento de baixa é um teste, né, um possível movimento de teste. Testes devem obrigatoriamente vir em baixo volume, beleza? Então, se esse movimento de alta ele vem com volume crescente e esse movimento de baixa, esse teste aqui, ó, ele vem em volume baixo, em volume descendente, o que a gente tem muito bem representado aqui pelo volume? Cara, o interesse em movimentos de alta e o desinteresse em movimentos de baixa. Então, aqui é um ponto de compra muito interessante, claro que pode ser um pouco mais acima, pode ser aqui um pouco mais abaixo. Como que a gente vai descobrir isso? Cara, a gente vai ter esse movimento de alta aqui, que a gente pode traçar uma Fibonacci desse fundo até esse topo para identificar regiões de fibra interessantes. Quais são as regiões de fibra interessantes?
cara, as regiões FIBO onde a gente tem maiores confluências. Então, se a gente tem uma região de FIBO confluenciando com alguma Fair Value Order Block, cara, conceito de Order Block, Fair Value Order Block, tem aí no canal também, pode buscar que você vai encontrar isso explicado de forma extremamente objetiva, como que a gente faz para identificar esses conceitos, né? Order Block, Fair Value Order Block. Então, com certeza, nessa alta, a gente vai ter alguma Fair Value Order Block, normalmente a gente tem. E aí a gente pode traçar um volume profile também, em todo esse range de alta, em toda essa impulsão de alta. Cara, se a gente consegue confluenciar uma região de grande volume, talvez uma POC do volume profile, junto com uma região de Fibonacci, junto com uma Fair Value Order Block, mas é muita confluência, cara, isso acontece demais, né? Quem acompanha as operações que eu pego, as operações que eu compartilho com vocês, cara, quem está acompanhando os vídeos sabe muito bem que isso acontece frequentemente, né? Essas confluências, FIBO com POC, com Fair Value, Order Block, cara, isso acontece muito e é justamente, na maioria das vezes, aonde esse movimento de baixa, esse movimento de teste, ele busca, né? Porque isso aqui, galera, é uma operação, é um exemplo, mas isso aqui acontece demais. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora no gráfico um exemplo exatamente igual a esse aqui, tá? De operação que eu peguei, compartilhei com a galera lá no grupo do Telegram. Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, cara, o link tá aí na descrição. Entre lá, um grupo 100% gratuito, onde eu vou gerando uma série de conteúdos para a galera. Inclusive, essa semana eu quero trazer alguns conteúdos específicos lá no grupo do Telegram, né? Alguns vídeos, eu trago uma série de vídeos lá, mostro o que eu estou olhando, o que eu estou de olho no mercado frequentemente, né? Inclusive, quero fazer nesse vídeo aqui com vocês a análise do dólar, mostrar para vocês como que o preço vem seguindo muito bem aquela análise, vem fazendo aquele ABC de forma linda. Então, quero estar contextualizando essa questão do dólar aqui com vocês, questão do Bitcoin também. Então, cara, o link tá na descrição, entre no grupo do Telegram e bora continuar com essa explicação. Cara, olha só, vou trazer um exemplo aqui para vocês, vai ficar bem objetivo isso aqui, né? Então, vou voltar lá atrás no gráfico, foi uma operação que eu peguei no Bitcoin há algum tempo já, compartilhei com a galera lá no grupo, né? Quem tá aí acompanhando vai lembrar dessa operação. Inclusive, eu fiz um short sobre essa operação também, que é aqueles vídeos curtos aí no YouTube, tá aí também no canal. Tô postando bastante shorts. Cara, olha só, o que a gente tem aqui? Foi exatamente aqui, né? Olha só, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem uma impulsão de onda 1. Olha só, esse movimento aqui foi uma onda 1. Beleza. Depois de uma onda 1, né? Onda 1 é uma impulsão. Ela compreende, né? E dentro da teoria das ondas de Elliott, né, galera? A gente entende que após 1, 2, 3, 4, 5, né? Um ciclo completo de expansão, isso forma uma onda 1, e aí a gente entra em um ABC, que vai formar uma onda 2, beleza? Então, aqui a gente tem, nos subfractais desse movimento de alta aqui, olha só, desse movimentozinho de alta aqui, ó, esse aqui, a gente tem onda 1, 2, 3, 4, 5. Fechou um ciclo de expansão, fechou uma onda 1, beleza. Depois de um ciclo completo de expansão, a gente entra em um ABC. Depois de uma onda 1, a gente vai fazer uma onda 2, beleza? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Depois de um 2, 3, 4, 5, a gente entra em um ABC, beleza? E esse ABC, ele forma a nossa onda 2. Então, muito alinhado o Elliott. E olha só o que a gente encontra aqui, galera. É uma estrutura exatamente igual a que eu estou mostrando para vocês no desenho ali no quadro branco, né? Olha só, aqui uma estrutura e aqui a parte de cima da estrutura, inclusive a gente pode botar ela aqui, né? Isso aqui é característicos de estruturas de Wyckoff, né? A gente tem pequenos movimentos que capturam um pouco de liquidez, porém não são movimentos de fase C, né? Isso aqui é um uptrush, porém não é um uptrush de fase C. Isso aí tá tudo muito bem especificado também, tem um mini curso aí de Wyckoff no canal. Então, galera, recomendo que vocês assistam esses conteúdos, traz muita base para vocês entenderem essas partes mais simples, né, das teorias de mercado, Wyckoff, Elliott. Então, isso tudo que eu estou falando aqui são conceitos básicos das teorias, extremamente importantes, extremamente relevantes para você trazer contexto para suas operações, porque é a partir de contexto, é a partir de contextualizando as suas operações, que você tem veracidade na análise, que você tem assertividade nos seus trades, é assim que você se torna consistente, né? Tem que trazer contexto, porque o mercado é contextual. Então, galera, olha só, o que a gente tem aqui? Vou ter que colocar o cifrão para ficar bem igual no desenho. Olha só, a gente tem liquidez, aqui a gente tem liquidez, aqui embaixo a gente tem liquidez, né? Aqui a gente tem, ó, liquidez, aqui a gente tem liquidez, tá vendo? Então a gente tem muita liquidez, tanto acima quanto abaixo,
A gente vem no movimento de tendência de baixa, olha só o exemplo. A gente vem no movimento de tendência de baixa, lateraliza, entra uma estrutura de Wyckoff e busca a nossa fase C, busca a nossa captura de liquidez de fase C, que é essa que é extremamente relevante e importante aqui para nós. E é após essa captura de liquidez que a gente identifica boas oportunidades dentro das estruturas de Wyckoff. E como que a gente otimiza isso tudo? Usando a mudança de caráter, né, galera? Utilizando esse conceito do Shaw, esse conceito da mudança de caráter, né? Quem não assistiu o último vídeo não sabe, mas, cara, isso aqui se pronuncia como Shaw, né? A gente pronuncia dessa forma. Isso aqui, então, o CHOCH é o Shaw. Então, quando eu falar Shaw, é justamente a mudança de caráter que eu estou me referindo. Então, como que a gente otimiza as estruturas de Wyckoff? Cara, primeiro ponto, a gente pega operações após o movimento de captura de liquidez de fase C. Beleza, isso aí a gente já está otimizando a utilização das estruturas de Wyckoff de forma extremamente exponencial. Agora, para a gente otimizar ainda mais, trazer ainda mais conceitos avançados, ter ainda mais assertividade, cara, alinha a mudança de caráter. Então, voltando aqui no exemplo, olha só. Cara, o que a gente tem aqui? Olha que coisa linda esse trade, galera. Isso aqui está muito bonito, né? Como que a gente otimiza a mudança de caráter? Cara, tem que ter divergência. Nesse exemplo aqui, a gente não tem a divergência. Até tem, né, galera? Olha só, daqui de trás, uma divergência. Olha aqui que bonito. Desse fundinho aqui, ó, que foi esse fundo deixado, olha só como que a gente vem renovando várias mínimas e o RSI ele não consegue renovar nenhuma mínima. Olha isso, né? Então, quando a gente tem o preço renovando mínima e o RSI não acompanhando essas renovações de mínima, a gente tem divergência no RSI. Isso aqui traz veracidade para movimentações de alta, né? Então, a gente começa a pensar em compras. Quando a gente tem esse tipo de divergência, não é gatilho, né? Não é, cara, divergência, então vou comprar. Não, a gente tem que identificar uma oportunidade alinhado a essa possibilidade, esse potencial movimento de alta que pode surgir justamente por conta do preço estar descendo fraco. Por que eu sei que o preço está descendo fraco? Porque a gente tem a força relativa não está mais acompanhando as movimentações do preço. Isso indica que o preço está caindo fraco, está caindo sem tanto interesse, né? E aí a gente pensa em compras, a gente pensa em movimentos contra a tendência. Se a gente vem numa tendência de baixa, movimentos contra a tendência são movimentos de compra, movimentos de alta, beleza? Então, liquidez acima, liquidez abaixo, preço vem em fase C, captura liquidez, movimento de spring nítido. Olha só como é que o preço sobe. Olha só o exemplo, totalmente clean isso aqui e exatamente igual à explicação que eu acabei de dar para vocês. Olha só como é que a gente tem uma sequência de barras verdes. Isso aqui é obrigatório, galera? Não é obrigatório. Isso aqui não é obrigatório, tem que ter sequência de barras. Isso aqui não existe, né? Sequência de barras é algo que não existe aqui no trade, mas, cara, isso aqui demonstra, a sequência de barras, né? Demonstra para nós que a gente teve um movimento relativamente forte, né? Porque não deu espaço para o preço gerar nenhum candle de baixa, né? Todos foram de alta, aqui a gente tentou, mas logo retraiu e virou de alta, aqui a gente tentou, logo retraiu e virou de alta, ou seja, foi um movimento forte. E o mais importante aqui, galera, que a gente tem? A nossa mudança de caráter. Olha aqui. Aqui a gente deixou o último topo válido porque a gente deixou uma mínima e essa mínima foi renovada. Então, o último topo deixado antes de uma renovação de mínima é o último topo válido e isso é extremamente relevante para a gente identificar o momento da nossa mudança de caráter, se ela vai ocorrer ou não. Olha só como é que ela ocorre de forma linda, né? Justamente nessa linha, a partir desse momento a gente rompe o último topo válido e a gente vem buscar um teste. A gente mudou o caráter e olha só o que a gente tem aqui, galera. Então vou apagar isso aqui. O que a gente tem? Vamos puxar a POC, né? Puxar a POC nesse movimento. Olha aí. A POC exatamente onde eu comentei com vocês. Aqui a gente pode puxar uma FIBO. Vamos ver o que a gente encontra com FIBO. Provavelmente uma 38 de FIBO, né? Vou colocar aqui os valores corretinhos para vocês. Olha só. 38, vamos botar 50 também. Olha o que a gente tem. 38 de FIBO, que sempre que o preço segura na 38 de FIBO, a gente tem potencial movimento forte, né? O movimento forte faz com que o preço segure na 38, justamente porque ele não consegue corrigir muito, né? Então, quando o mercado está forte, a gente vai ter correções que seguram na 38. Isso é muito bom para continuar o movimento de tendência. E qual que é o movimento dessa tendência nova que está surgindo? É um movimento de alta, galera, porque a gente mudou o caráter, né? A gente mudou o caráter, logo a gente tem
tudo para estar, de fato, tendo uma reversão de tendência, porque a gente precisa de uma série de conceitos para ter reversões de tendência. Já passei isso para vocês também aqui no canal. A gente precisa de 7, 8 conceitos para a gente ter uma reversão de tendência de fato. E quais são esses conceitos? Cara, os principais: mudança de caráter e divergência, né? Mudança de caráter e divergência é extremamente importante. A gente tem inversão de fluxo, inversão de sentimento, perda de linhas de tendência e médias, falha aí de, cara, continuidade. A gente tem uma série de conceitos que a gente vai ter nessa mudança de caráter, trazendo relevância para as reversões de tendência, né? Então, cara, olha só esse movimento, muito bonito. Preço buscando, corrigindo. Olha só o volume, galera. O volume de alta ele não foi mais alto do que o volume que a gente teve aqui nessa queda. Justamente também porque, olha só esse candle de absorção, né? Esse candle aqui foi um candle de muita absorção. Olha o tamanho do pavio, olha o tamanho do volume, né? Esforço versus resultado, né, galera? Olha só. Olha o esforço versus resultado. A gente tem um esforço muito grande para um resultado médio, né? Para o tamanho do esforço não equivale. Então, cara, isso aqui é muito nítido que é uma absorção. Principalmente, olha o tamanho desse pavio, tamanho do volume, nítido, absorção. Isso faz com que a gente tenha esse volume alto, né? Porque entrou de fato atrás desse volume, escondido atrás desse volume vermelho. A gente tem muitas compras, né, galera? A absorção é isso. Aqui a gente pode ter o volume vermelho. Ele está vermelho porque o candle está vermelho. Mas, na verdade, não existe, né, volume de venda e volume de compra, porque a gente sempre precisa da contraparte. Então, sempre que alguém vende, tem alguém comprando. Sempre que alguém compra, tem alguém vendendo. Então, é errado a gente falar volume de compra, volume de venda. Isso aqui está vermelho e está verde porque facilita a visualização. Porém, não é assim, né? Não existe volume de compra e volume de venda. Porque dentro desse candle, por mais que ele esteja vermelho, o volume também vermelho, a gente tem muita compra, galera. E justamente por ser uma absorção, a gente percebe que a gente tem muita compra, que os compradores eles estão engolindo os vendedores e não é o que parece, né? Quem olha isso aqui fala, nossa, é um candle cheio de volume de venda, né? Extremamente equivocada essa fala, porque não existe volume de venda e a gente tem atrás desse volume escondido, né? A gente tem em segundo plano, que a gente fala, muita compra, né? A gente tem compras em segundo plano, que chama, porque é uma absorção. Então, beleza. Cara, a gente vem, retorna para dentro da estrutura, nítido, uma captura de liquidez, e a gente tem a nossa mudança de caráter. Isso aqui traz uma veracidade, uma assertividade incrível para essa estrutura de Wyckoff, logo nos proporcionando uma bela movimentação de alta. Olha só a tendência que a gente começou exatamente por conta da divergência e da mudança de caráter, depois uma inversão de fluxo, né? Qual foi a inversão de fluxo? A partir do momento que a gente fez esse pivô, né? Olha só, a gente fez topo, fundo, topo, ativou o pivô, mudança de fluxo, né, galera? Então, inversão, né, de fluxo, mudança de fluxo. Olha só o movimento de alta que a gente teve aqui. É uma onda 3. A onda 3 tende a ser um movimento forte, tende a ser um movimento explosivo, e de fato foi. Então, cara, exemplo exatamente igual a esse aqui. Então, vamos continuar, galera. Eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês de uma outra forma a gente está trabalhando com essa mudança de caráter também nas estruturas de Wyckoff. Essa aqui ela é muito boa, porém a que eu vou trazer para vocês agora é uma que eu particularmente gosto demais, porque se trata de antecipação do Spring, né? Antecipação do movimento de captura de liquidez, ou seja, a gente vai pegar esse trade antes do preço retornar para dentro da estrutura. Então lá no dólar a gente teve uma operação assim, vou apresentar para vocês aqui no índice, no Bitcoin. A gente teve também uma operação assim, justamente nesse movimento. Então a do dólar eu já até mostrei para vocês, vou só mostrar rapidinho para vocês lembrarem, né? Quem está acompanhando os vídeos já sabe, tem gente que não está ainda acompanhando, eu vou estar explicando rapidamente para vocês também, lá no dólar, quando eu for mostrar para vocês a contagem, como que está a minha visão lá no dólar atualmente, beleza? Galera, aqui no Bitcoin, a gente teve essa questão aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, a gente tem essa possibilidade que eu estou de olho, né? Que até mandei para vocês lá no grupo do Telegram, que a gente tinha essa cunha aqui no gráfico de 1 hora. Olha só, galera, a gente tinha essa possibilidade de cunha. De fato, a gente rompeu para cima, uma cunha de baixa, ela tende a romper para cima. Foi muito bonito, né, esse rompimento. Porém, olha só essa liquidez que a gente deixou aqui abaixo, né? Eu gostaria que o preço tivesse vindo capturar essa liquidez, viesse beliscar essa região de order block. Olha que order block forte que a gente tem aqui, galera. Isso aqui é um order block forte. O preço pode furar ele e passar para baixo direto?
com certeza, né? Principalmente se a gente tiver alguma questão de notícias, alguma coisa assim, o preço pode sim furar, caso ele venha aqui, né, em algum momento testar esse order block, ele pode sim furar esse order block e passar direto. Pode, porém, é um order block válido, é um order block interessante, porque ele gerou um grande movimento de alta após ele, né? Então, esse último candle de baixa, antes de uma grande alta, é um order block. A gente tem até uma questão de imbalance, né? Quando a gente tem esses imbalances após o order block, cara, isso traz ainda mais veracidade para esse order block. Tá? É um order block que se torna ainda mais interessante, beleza? Só apagar esse volume profile. Então, cara, é uma região interessante. Gostaria que ele tivesse feito isso. Ah, mas se ele vier aqui depois, cara, se configurar uma contagem de ondas interessante, continua sendo válido essa região. Porém, se não configurar uma questão de ondas interessantes aqui, não fica válido, né? Porque, cara, essa Queen ela estava bem interessante. Se ele tivesse continuado dentro dela e viesse buscar aqui, geraria uma bela oportunidade de compra para surfar uma movimentação de alta, né? Por quê? Qual que seria o viés aqui, galera? Exatamente esse aqui, olha só. A gente tem uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E, né? O ABCDE dentro de cunhas e triângulos é extremamente padrão, né? Isso acontece demais, aí muito bem especificado dentro da teoria das ondas de Elliott, por Ralph Nelson Elliott, né? E, cara, a gente teve o ABCDE? Teve, né? A onda E foi aqui, deixado por esse pavio, né? Eu particularmente gosto mais da questão dos fechamentos dos candles, né? Quem acompanha os vídeos sabe. Porém, a gente consegue enxergar, de fato, né, o ABCDE dessa forma com que ele veio. Não tem problema. Ficaria mais bonito se a gente tivesse tido esse movimento de captura de liquidez aqui abaixo desses fundos, né? E aí a gente viesse beliscar essa região, mudasse o caráter, né? Fizesse alguma coisa parecida com isso, olha só. Viesse aqui e tal, deixasse um fundinho, beliscasse, aí mudou o caráter, olha só, deixou o último topo válido, mudou o caráter, veio buscar um teste, cara, compra aqui, muito bonito, né? Olha como é que a gente começa a alinhar também a mudança de caráter dentro dos padrões gráficos. Cara, esse conceito é fantástico, fabuloso, é muito incrível, é um conceito incrível de fato, muito interessante. Saber utilizar ele é muito bom, porque não é só, romper o último topo, o último fundo válido, enfim, não. Tem uma série de conceitos para você otimizar isso. Qual que é o principal? Cara, o contexto, né? Tem que estar bem contextualizado. Padrão gráfico funciona, galera? Funciona, mas se ele estiver dentro de contexto. Padrão gráfico fora de contexto não funciona, né? Muitas das vezes você já pode ter visto identificado um belo padrão gráfico que não funcionou, justamente porque, muito provavelmente, ele estava fora de contexto. Quando o padrão está bem contextualizado, ele funciona e funciona muito bem. Quando uma estrutura de Wyckoff está bem contextualizada, ela funciona e funciona muito bem. Quando um conceito extremamente relevante e avançado de mercado, como a mudança de caráter, né, o Shao, ele aparece dentro de contexto, galera, ele funciona e funciona muito bem, beleza? Então, olha só, vou mostrar para vocês como que a gente pode estar utilizando isso alinhado ao Wyckoff de uma forma de antecipação do movimento de captura de liquidez, justamente aqui nesse movimento. Vamos nos 5 minutos que vai ficar bem mais objetivo nesse trade específico aqui, galera. Olha só. O Trade View, você muda o tempo gráfico, ele te joga lá na frente. Então, achei. Olha só, exatamente aqui. O que a gente tem aqui, galera? Uma estrutura sendo formada, totalmente bem contextualizada. Por quê? A gente consegue contar as ondas, né? A gente vem contando as ondas lá de cima. Olha só, vou até mostrar aqui para vocês, que é justamente aquele trade que eu cheguei a pegar. Peguei essa onda 3 aqui, mostrei para vocês. Enfim, cara, a gente tem onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. A onda 2 foi uma onda 2 simples. A onda 2 é uma correção. A 4 também é uma correção. Se a onda 2 for uma correção simples, um ABC, um zigue-zague simples, né, dentro da teoria de Elliott, cara, a gente tem um princípio da alternância que faz com que obrigatoriamente essa onda 4 tenha que ser complexa, porque a 2 foi simples, né? É isso que diz o princípio da alternância e ele tem que ser seguido para trazer veracidade para a nossa contagem de ondas, né, galera? Então, se a 2 foi simples, a 4 deve ser complexa. E se a 2 foi complexa? Cara, a 4 então deve ser simples. Nesse caso, a 2 foi simples, então a gente busca uma 4 complexa. O que a gente tem aqui, galera? Uma 4 complexa. Uma correção complexa é uma correção lateral, uma correção mais por tempo, né? Visto que aqui embaixo a gente tem o tempo e aqui em cima a gente tem preço, beleza? Então, uma correção
mais complexa é uma correção por tempo, beleza? É uma correção que corrige de forma lateral. Então, aqui a gente tem uma estrutura sendo formada, que é justamente esse movimento complexo de onda 4 de Elliott, também é uma estrutura de Wyckoff, com muita liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos, o preço resolve capturar a liquidez abaixo dos fundos, faz esse movimento spring. Então a gente está nessa captura de liquidez. Olha só, galera, o que a gente tem aqui? Cara, primeiro, né? Vamos ver se a gente tem divergência. No 15 minutos a gente tem, aqui nos 5 minutos a gente tem também? Tem também, olha aí. A gente tem o fundo aqui, que é um fundo deixado lá em cima. Olha só, a gente não renova. O RSI não acompanha a renovação de mínima do preço, né? Por quê? O preço ele vem renovando mínimas e o RSI ele não acompanha. Divergência no RSI, logo a gente pensa em movimentos de alta. Só isso é suficiente? Não, galera, né? Como eu expliquei na operação anterior. A gente tem que ter uma operação alinhada com esse viés de alta que agora está surgindo devido à divergência no RSI. Beleza. Então, aqui a gente está no nosso movimento de captura de liquidez, um spring. E o que a gente tem aqui, galera? A gente tem uma renovação de mínima, né? Considerando o fechamento dos pavis, o fechamento dos candles, a gente tem uma renovação de mínima. Então, aqui é o último topo válido, né? Esse daqui é o último topo válido, beleza. Nesse movimento de alta, a gente rompe o último topo válido e aí a gente deixa uma onda 1. Deixa uma onda 1. E aí, galera, o que a gente vem fazer? O teste, né? O nosso teste. Olha só como é que esse teste ele acontece de forma muito bonita, né? Vamos puxar aqui para ver aonde que ele pode ocorrer. Já está até marcado aqui, vou apagar. Olha só, a gente pega a POC, né? E aí a gente começa a marcar. Cara, essa POC ela vai sempre aparecer onde o preço tem muita liquidez, onde o preço tem valor, né, galera? Então, cara, vai aparecer aqui em cima. Né? O preço está lateral, ela vai aparecer aqui. E olha só o que a gente tem aqui embaixo, galera. Muita, porque, cara, a POC aqui, ela tá sem contexto, né? Sem muito contexto, o preço corrigiria muito pouco. Seria interessante, porém, olha só essas regiões aqui embaixo. Regiões com muito volume, olha só, tá ofuscada a cor, justamente por conta da questão do VAL, VH do volume profile, né? Eu gosto de deixar dessa forma, mas a gente consegue perceber, olha só aqui embaixo, muito volume e fair value order block. O preço pode querer vir testar essas regiões. Então essa POC ela fica um pouco descontextualizada, né? Ela fica fora de contexto e imaginar que o preço ele vai se segurar aqui em cima, né? Ele, poxa, olha só o tanto que ele tem ainda para corrigir, né? A gente tem aqui uma possibilidade de ombro, cabeça, ombro, né, galera? Olha só. Aqui a gente tem a possibilidade de um ombro esquerdo, uma cabeça e aqui uma busca para o ombro direito em algum ponto, né? E aí a gente está especulando aonde que esse ombro direito vai parar para a gente comprar, né? Após essa mudança de caráter, um ombro, cabeça, ombro ascendente, muito bonito. E aí, galera, olha só. Cara, fora de contexto essa POC, mas aqui embaixo tem muito contexto, né? Então não vale a pena pegar nessa POC, porque tá muito aqui em cima, cara. Achar que o preço vai corrigir só um pouquinho aqui e já vai começar um movimento de alta, pode ocorrer? Com certeza, pode ocorrer. Mas ele pode ir lá embaixo, né? Ele pode ir lá embaixo, porque a gente tem bastante contexto aqui embaixo. Então vale a pena sempre esperar, galera. Esperar o preço vir aqui embaixo. Se ele não vier, cara, teremos sempre novas oportunidades. Muito melhor você se posicionar aonde você tem que se posicionar, né? No lugar certo, fazer um bom trabalho. É daí que vem os grandes resultados, né? Seus resultados eles sempre são um reflexo perfeito das suas atitudes. E com as suas atitudes, então, devem ser assertivas, atitudes corretas, né, galera? Né? Nossos resultados são consequências de um trabalho bem feito. Então, faça um trabalho bem feito. O que é fazer um trabalho bem feito, galera? Exatamente entrar aonde tem que entrar, beleza? Então, isso é muito importante. Olha só, cara, o que eu apaguei aqui? Ah, é o ombro do o ACO. Então, olha só, galera. Cara, aqui a gente tem essa região, né? Fair value order block, região de grande volume. É uma região maravilhosa. Então, aqui a gente marca de verde, né? Porque é uma demand zone, região de interesse para compra, e aí o preço vem, busca essa região, e aí faz toda uma movimentação de alta, né? Sempre respeitando aqui o fundo deixado após a mudança de caráter, e aí a gente tem toda essa movimentação de alta no Bitcoin, né? Se a gente montasse uma posição ali, vamos montar rapidinho aqui, quero mostrar a análise do dólar para vocês, trazer alguns exemplos lá também. Cara, um stop abaixo do fundo aqui seria o ideal, tá? Nesse caso, sim, seria o ideal.
porém a gente pode trabalhar com stop mais curto, um stop de 1% aqui também é bem objetivo, porém stop aqui abaixo, vamos trabalhar um stop bem seguro ali, vamos traçar alvos, galera, vamos traçar um alvo aqui, pegando a amplitude da onda 1, projetando no início da onda 3, vamos projetar quais são os alvos para essa onda 3. Cara, primeiro alvo, 161% da onda 1, estourou para cima, segundo alvo, 2.618, né? Segundo alvo de onda 3 aí para esse movimento. 6% de alta, muito bonito, um trade muito alinhado, fazendo exatamente o alinhamento da mudança de caráter com estruturas de Wyckoff, galera. Olha só, é uma estrutura de Wyckoff, deixou liquidez abaixo dos fundos, capturou essa liquidez e aqui a gente trabalha com uma antecipação, porque o preço se movimentou bastante nesse movimento de captura de liquidez, né? Ele não só capturou e retornou para dentro da estrutura rápido, como naquele primeiro exemplo, não. A gente tem diversos tipos de captura de liquidez, né? Tem um vídeo aí no canal onde eu mostro para vocês. A gente tem 3 principais tipos aí de captura de liquidez, né? Característicos do mercado. Esse aqui é um deles, onde o preço vem e fica se movimentando aqui até que ele consegue montar uma estrutura e retornar para dentro da estrutura maior. Ele monta uma estrutura menor e retorna para dentro da estrutura maior, né, galera? Então aqui a gente fez uma antecipação desse movimento de captura de liquidez, entrando em uma posição muito boa. Você fica muito bem posicionado quando você faz essa antecipação com contexto, né, com objetividade, porque não tem nada mais perigoso do que trabalhar com antecipações, né? É arriscado, porém você vai ter um retorno muito melhor, você vai ficar muito bem posicionado. Quando que é válido? Quando tem contexto suficiente, galera. Então, esse aqui é um cenário que a gente tem contexto suficiente para trabalhar com uma antecipação na captura de liquidez de fase C de Wyckoff, beleza? Então, um vídeo muito completo aí para vocês, muito objetivo. Olha só no dólar, galera, WDO, outro exemplo aqui lindo dessa antecipação também, né? A gente teve esse cenário aqui no dólar também, né? Olha só, vamos trabalhar aqui. Cara, exatamente nesse movimento. Olha aqui. Exatamente aqui nesse movimento, né? Eu mostrei para vocês sobre essa contagem. Falei que a gente estava fazendo uma onda A em 5 subfractais. E quando a gente tem, galera, uma onda A em 5 subfractais, a gente sugere que a gente está no início da correção e não no final dela, né? Então, o que eu especulei com vocês? Comentei lá no grupo do Telegram, né? Falei, o que a gente pode ter aqui, galera? Uma onda A, a gente estava justamente no desenvolvimento dessa onda A, né? Aqui nessa onda 4 complexa, quando eu mostrei isso aqui para vocês. E aí eu gostaria de ver esse cenário. Eu desenhei exatamente dessa forma, né? Exatamente dessa forma, com as linhas, com as setas amarelas, que era justamente um zigue-zague simples, né, galera? Então, muito bonito, né? No último vídeo que eu mandei lá para vocês no grupo do Telegram, para quem está lá, recomendo, galera, o link está na descrição para você entrar lá conosco. Olha só, eu mostrei para a galera a possibilidade de a gente estar numa contagem de ondas aqui para cima, formando essa onda C, que fecharia uma onda B de um fractal maior. Eu gostaria de ter visto isso chegando aqui em cima. Por quê? A gente tinha uma região de POC, né, galera, aqui em cima, muito contextualizada. Inclusive, se a gente puxa uma fibra de toda essa baixa aqui, a gente encontra a 61.8 muito próxima a essa região de POC. Ou seja, aqui em cima a gente tinha uma região para venda muito bonita para justamente surfar essa onda C, né, galera? Aqui esse movimento de baixa é uma onda C. E aí a gente estaria surfando essa movimentação. Porém, era o que eu estava de olho, né? Mandei para a galera lá, mostrei até uma especulação de contagem de ondas, uma possibilidade da gente ainda ter uma ondinha aqui para cima, né? No mínimo uma ondinha aqui para cima, para buscar justamente essa região forte, essa região de interesse, porque aqui, se o preço chegasse aqui, eu me interessaria por vendas, né? Claro que vendo como que ele chegaria e tudo mais, se montasse alguma oportunidade interessante, mudasse o caráter, né? Até desenhei para a galera. Chegando aqui assim, se a gente perde o último fundo válido, muda o caráter e retorna num teste, fica lindo demais, né? Então isso seria uma oportunidade interessante. Porém, galera, o preço não conseguiu chegar lá, até concluiu a sua contagem de ondas, né? 5 subfractais dentro da onda C, então a gente fechou a onda B, porque uma onda B ela vem em 3 ondas. O que a gente tem aqui? Olha aqui, galera. Onda A, né? Onda B e onda C, né? Onda C. Então a gente tem um A, B, C, fechou a onda B, porque a onda B vem em 3 subfractais, né? A onda B vem em 3 subfractais. Agora, a onda A e a onda C, ela vem em 5 subfractais, né?
Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, e é justamente a operação que eu mostrei para vocês. Deixa eu apagar essas setas. Foi a operação que eu mostrei para vocês, que eu estava de olho, quase peguei, né? Por pouco não cheguei a pegar essa operação. Vou até mostrar aqui novamente, bem rápido, para quem não viu. Olha só, galera. É justamente uma antecipação com mudança de caráter dentro de estruturas de Wyckoff, né? Onde que foi? Foi aqui, olha só. Olha aí, a gente vem fazendo uma estrutura com liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos, né? Exatamente nessa lateralização. A gente tem um movimento de fase C, captura de liquidez abaixo dos fundos. E aí a gente tem divergência também lá no RSI. O que a gente faz aqui, galera? A gente deixa um fundo, um topo. Último topo válido, porque depois a gente renovou a mínima, né? Então esse aqui é o último topo válido. E a gente tem um movimento de alta. Um movimento de alta que muda o caráter, né? A partir do momento que ele rompe esse último topo deixado, último topo válido. E aí a gente tem esse movimentozinho de teste aqui, ó. Esse movimento de teste, que nesse caso foi um movimento de teste curto, né? Eu estava esperando o preço aqui nessa Fair Value, inclusive se a gente traçar a POC, vai dar lá, né? Uma POC muito bem contextualizada, porque representaria um movimento corretivo muito interessante. Infelizmente o preço segurou antes, né? Segurou nessa outra Fair Value aqui, tinha contexto suficiente para isso também, tá? Com certeza, contexto suficiente para o preço segurar aqui, tanto que segurou, mas como a gente tinha essa possibilidade de preço querer buscar mais embaixo um pouquinho, eu preferi esperar ele chegar aqui. Infelizmente ele não chegou, mas olha só como é que a gente tem aqui um belo movimento de alta, muito bonito, né? Gerou uma bela oportunidade, mostrei para vocês esse trade já, 43 pontos, né? Seria uma bela movimentação aí, mas então, galera, olha só, muito bonita, né? A antecipação do Spring, da captura de liquidez, exatamente utilizando a mudança de caráter alinhado mudança de caráter alinhada às estruturas de Wyckoff, né, galera? Então, cara, era esse o conteúdo, galera. Esse aqui é a minha visão no índice, né? Essa questão desse ABC. Essa onda C pode se prolongar, tá? Ainda mais, uma onda C ela tem 5 subfractais, né? A gente pode até enxergar aqui os 5 subfractais, estaria aqui no final de ciclo, porém eu já até tracei ali, e aqui a gente está numa região de alvo de 161%. Um alvo característico para a onda C é 100%, ou então quando a gente está em uma onda C estendida é de 161%. Então, galera, o alvo de 0,618 é um alvo quando a onda C ela trunca, né? Ela falha. Então, se a gente segurar aqui, a gente está no alvo de 0,61.8. O alvo característico é 100%, ou seja, mais embaixo, né? O alvo seria mais embaixo para essa onda C. Então, seria mais movimentações de queda. Porém, a gente sim pode estar numa onda C que falha, né? Uma onda C que falha, ela segura nos 0,618 de FIBO, né? Trabalhar com alvos é extremamente objetivo quando você aprende a fazer isso da forma correta, então é muito importante. Então aqui a gente pode até contar, né, galera? Onda 1, 2, mas essa 2 está rompendo o máximo da 1. Não está, a gente pode puxar aqui questão de linhas, olha só, para ver. Onda 1, 2, bem nítido, não rompe, não fere nenhum princípio nem regra de Elliott, né? Então aqui a gente tem onda 1, 2, possibilidade daqui ser uma 3 complexa, mas não está muito bonita, né? Não está muito bonita. A gente tem até aqui uma estrutura querendo ser formada, mas a princípio eu quero ver o preço se movimentando melhor aqui, né? A gente pode estar tentando montar aqui uma padrão gráfico, né? Mas também não está bonito, não está tão bonito. Mas vamos ver, deixa o preço andar, deixa o preço se movimentar, gerando boas oportunidades. A gente tem que estar preparado, porque é assim, galera, a gente tem que ir mapeando, a gente tem que ir desenhando, a gente tem que ir observando, especulando as oportunidades, as possibilidades, né? Bem de olho, porque é a partir disso que a gente consegue, de fato, aproveitar uma bela movimentação, de fato, entrar no trade no momento certo, na hora certa e no trade certo, né, galera? Então, para isso, a gente tem que estar sempre atento, especulando todas as possibilidades, de olho em todas as possibilidades, a partir do que o mercado vai nos mostrando, né? O tempo todo o mercado está andando, o tempo todo ele vai nos mostrando possibilidades. Então, o que a gente faz? A gente tem que ficar desenhando, cara. Tem que ficar desenhando, a gente tem que ficar vendo, olha, será que isso aqui tem potencial? Será que está querendo formar algum tipo de cunha, entendeu? Olha só, tá vendo? A gente pode ir vendo. Pode ser que isso aqui não faça sentido nenhum, o preço vem, cai para baixo, suba antes, enfim, pode ser que não faça sentido, mas se a gente não fizer isso,
a gente sempre vai ver as oportunidades depois que elas já se concluíram, né? Então, para você ter essa antecipação, né, e de fato enxergar a oportunidade quando ela ainda está se desenvolvendo, para você se preparar e potencialmente entrar aonde você tem que de fato entrar, para você ficar muito bem posicionado e poder surfar aquela movimentação com tranquilidade, cara, você tem que estar fazendo esse mapeamento, tem que estar desenhando, você tem que estar sempre observando, né, e agindo só quando as coisas de fato fizerem muito sentido, beleza, galera? Então esse foi o conteúdo, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir, galera. Entre no nosso grupo do Telegram, vou gerar alguns conteúdos específicos lá esses dias, né? Já venho gerando bastante, quero trazer alguns conteúdos específicos sobre questões de fractais, sobre questões de padrões gráficos também. Então, muito obrigado por assistir, beleza? Valeu, galera. Fui!